tá ótimo. Bom, antes de darmos início à reflexão do Evangelho, vou passar os recados da casa, dizendo que a casa funciona de quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas para quem quiser passar na orientação, e a partir das 20 horas para a reflexão do Evangelho e o atendimento por meio do passe. E de sábado também nós temos a evangelização infantil, tá? Que é um espaço onde as crianças vão ter atividades lúdicas, voltados a temas espíritas e temas cristãos, e também há o atendimento não somente para crianças, por meio de passes, mas também para os adultos. Então, se porventura vocês não puderem comparecer durante a semana e quiserem vir ao sábado, é a partir das 9 da manhã. Tá? Existe o Evangelho também, existe uma reflexão para os pais que trouxerem as crianças, tá? E sejam todos convidados. Vamos dar início então ao nosso Evangelho. Vamos então nesse momento buscar levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nos desprendendo de tudo, do ponto de vista externo, e nesse momento se dedicando a nós, buscando compreender as reflexões, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, buscando dedicar esse espaço de tempo a nós, aos nossos questionamentos, às nossas angústias, ao cuidado com o nosso corpo, com o nosso espírito. E assim gratos por estarmos aqui reunidos nesta casa juntamente com a equipe espiritual, com os nossos mentores individuais, pedimos a licença de darmos inícios nas reflexões do Evangelho de hoje, agradecendo a Deus com a prece que Jesus nos deixou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações da vida e ajude-nos a livrar-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão, não necessariamente de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer uma reflexão sobre uma passagem de Jesus que está em Mateus, no capítulo 13, itens 24 a 30. É uma parábola conhecida por alguns, muitas vezes já refletida aqui no Evangelho, que é a parábola do joio e do trigo. Eu vou fazer uma leitura breve dessa parábola, que por sinal eu retirei essa passagem de Mateus nesse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que é um espírita. Então ele seleciona as parábolas de Jesus e faz também as suas reflexões. E eu vou pedir licença para vocês para poder fazer a leitura de toda a parábola. Ela não é longa, e a partir dessa leitura a gente vai refletir junto sobre os diversos significados que essa parábola nos traz. Vamos lá, parábola do joio e do trigo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso.
Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. No tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Lendo assim, de uma maneira bem breve, dá para você entender o sentido da história, porém ela fica um pouco confusa, né? Tem muitos detalhes. Então eu vou fazer uma proposta. Eu vou explicar alguns conceitos que está colocado nessa parábola. Por exemplo, o que nós entendemos como reino dos céus, o que é o joio, o que é o trigo, para a gente poder juntos fazer uma releitura dessa parábola, e em cada trecho a gente vai fazer uma reflexão. Tudo bem para vocês? Então vamos lá. Primeiro vamos explicar o que são parábolas. Para aqueles que não têm muita familiaridade com os escritos de Jesus, parábolas são narrativas curtas, são pequenas histórias que buscam trazer, por meio de uma linguagem figurada, um conteúdo moral. Então Jesus sempre se utilizou de parábolas como uma forma simples e objetiva de trazer algum exemplo ou algum ensinamento moral. Parábola, gente, é diferente de fábula. A fábula, por exemplo, também são histórias curtas, com sentido moral, com uma linguagem figurada, porém na fábula você traz animais como exemplo. Eu, quando era criança, não sei se hoje as crianças gostam disso, mas a gente lia muito fábulas do Esopo, que trazia várias histórias, e nessas histórias estavam muito condicionadas aos animais, né? História da raposa e da uva, enfim. Então, a fábula é diferente da parábola. Parábolas são narrativas curtas, mas que não envolvem pessoas, e sim exemplos morais com os seres humanos. E essa parábola é a segunda parábola que Jesus transmite como maneira de ensinamento. Ela é uma parábola que vem depois da parábola do semeador, tá? E alguns dizem que ela é continuação da parábola do semeador. Há também sobre essa parábola uma discussão particularmente eu nem vou me aprofundar nisso, de que o nome seria trigo e joio, ao invés de joio e trigo, porque primeiro se plantou o trigo e depois veio o joio. Mas assim, como diz uma piada na matemática, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então, em alguns lugares você vai ver joio e trigo, outros vão colocar trigo e joio. E vejamos, Jesus sempre traz nas parábolas uma comparação do ser humano com a natureza. Se você observar a maioria das parábolas de Jesus, sempre ele está condicionando a ação da natureza e a ação do ser humano com a natureza. É joio e trigo, é semeador, é a figueira que secou. Então ele sempre está analisando, faz os seus ensinamentos morais analisando com a natureza. E vamos lá. No primeiro parágrafo ele cita reino dos céus, ou reino de Deus, né? Que o Senhor o reino dos céus é como se fosse um Senhor que estivesse plantando lá o seu trigo. O que é reino dos céus e reino de Deus para nós espíritas? É um lugar, como a Igreja Católica, por exemplo, trabalha com a ideia de paraíso, de purgatório, de inferno? Não. Reino dos céus ou reino de Deus, como nós entendemos, é um estado de alma, é uma condição, é um sentimento, é uma sensação de plenitude. Não é um lugar circunscrito, seja na terra quanto na espiritualidade, mas uma condição que o espírito atinge. Então, toda vez que nós vemos nos ensinamentos de Jesus a ideia de reino
dos céus ou reino de Deus, nós estamos interpretando esse sentido. Não é um reino, um lugar onde você vai desfrutar de um reino e terá um rei, nada disso. É apenas uma condição, é um sentimento que nós alcançamos de plenitude, de algo superior. Olha, você chegar ao ápice da sua evolução espiritual significa você ser igual ao Senhor que cuida do seu campo, que planta uma semente. Então, esse é o significado de reino dos céus. E uma diferenciação também de joio e de trigo. Eu fiquei muitos anos sem saber. Eu escutava joio e trigo. Eu sabia que o joio era algo ruim, mas eu não tinha nem ideia do que era joio. Né? E trigo muito menos. Né? Hoje você tem internet, é muito fácil, mas até uns anos atrás você não tinha imagem, você não tinha nada. Né? A não ser que você convivesse com alguém que cultivasse trigo. O joio, aparentemente, ele tem as mesmas características do trigo. Só que o joio, ele é uma planta que se reproduz pela raiz, porque ele não possui semente. O joio tem a raiz muito profunda, porque ele compete com o trigo, ele vai pegar nutrientes embaixo do solo, ele danifica totalmente o solo, destrói o solo. E ele é difícil de ser colhido, porque tanto a palha dele quanto o caule dele é extremamente rígido. Sem contar que o joio é totalmente tóxico para o consumo humano. Primeiro que não tem semente, e segundo que a palha ela é totalmente tóxica, ele não é consumível pelos seres humanos. Apenas alguns animais se alimentam de joio. E o trigo, ele é mais macio, ele possui semente, mas ambos têm a mesma característica. Se eu botar uma foto de um joio e de um trigo, aparentemente você não vai ver diferença. Mas ele é mais macio, a raiz não é tão profunda, então ele não danifica tanto o solo. E o trigo, quanto mais maduro, é mais fácil de ser colhido. Ele não é tão rígido quanto o joio. Então dá para ver a diferença, que o joio é algo tóxico, que faz mal para a terra, né? Representa a ideia de mal, né? Algo que não é proveitoso, ao contrário do trigo, que é base de diversos alimentos, é fonte de diversos alimentos. Então, a gente partindo desse pressuposto, sabendo que é o reino de Deus, sabendo que é o joio, sabendo que é trigo, a gente vai fazer uma releitura dessa parábola. E aí eu dividi ela em 4 partes, para ficar de melhor compreensão e de melhor reflexão para a gente. Então vamos lá, olha. A primeira parte diz o seguinte: o reino dos céus, tá? A plenitude, a sensação de atingir uma emancipação espiritual é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ou seja, você está numa condição elevada, é semelhante a alguém que faz coisas boas, que planta uma semente no seu campo, ou faz coisas boas. Vamos entender o campo como vida, certo? Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Então, a pessoa foi lá, plantou o trigo, só que à noite, né, enquanto os homens estavam dormindo, ou seja, num momento em que os homens não estavam em ação, cultivando o campo, veio o inimigo. O que é o inimigo, gente? O inimigo é aquele que não tem as mesmas ideias que a nossa. É o que se opõe àquilo que nós pensamos. Então, à noite veio o inimigo, veio o mal e plantou lá o joio no meio do trigo. E quando ambos foram, não deu para perceber, quando ambos foram crescendo, se percebeu que cresceu junto do fruto do trigo o joio. Então, o que significa? É como se a vida da gente fosse um campo.
Como se nós vivêssemos entre um joio e um trigo. E quando nós dormimos, quando nós somos invigilantes com as nossas condutas, com a nossa plantação, com o nosso campo, que é a nossa vida, vem o inimigo, vem o mal que não nos quer ver bem e introduz a maldade no meio das boas ações. Essa é a interpretação básica que eu faço dessa primeira parte. E faz todo sentido, né? Na filosofia, eu já disse isso algumas vezes aqui, a gente costuma dizer que a tese já nasce com a antítese, ou seja, toda uma ideia já nasce com a sua contrariedade. Então, quando você está praticando ou pensando em algo que, do ponto de vista de valor, seja algo bom, já existe a ideia contrária àquilo. E então, nessa primeira frase, a gente chega a essa conclusão de que não podemos vacilar, porque no campo que a gente semeia, busca semear as boas coisas, o trigo sempre tem um joio que nos ataca. Há uma frase, eu não me lembro de onde eu vi, está me vindo agora na cabeça, que diz o seguinte: o mal só ataca quem está no bem. Porque quem está no mal, qual é a finalidade do mal, que é atacar quem está no mal? Já está lá na mesma linha, né? Não é mais inimigo, o bem não se torna inimigo do mal, nessa lógica, porque eles estão lá com as mesmas ideias, né? O inimigo é aquele que contraria o que você faz. Então vamos para a segunda parte. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Peraí, você não plantou trigo? Né? Vamos dizer assim. Pois de onde vem o joio? Então quer dizer, você plantou o trigo, só tinha coisas boas, de onde veio esse joio? De onde veio essa maldade? E aí, continuando, diz o seguinte: responde-lhes o Senhor: homem inimigo é quem fez isso, não veio de mim a maldade. Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Olha que interessante. Nessa segunda parte aqui, vem um questionamento. Opa, peraí, se o trigo é algo bom, né? Se existe a bondade, da onde que vem a maldade? Vem do inimigo, vem do homem inimigo, vem daquele que é o contrário ao bem. Vamos comparar o seguinte: Deus não cria a maldade, como durante séculos nós imaginamos, que um Deus é algo punitivo, é algo que castiga, né? Até hoje muitos acreditam nisso. Muito pelo contrário. Quem criou a maldade foi a negação do homem em relação às leis divinas, em relação ao bem. Porque o mal, em essência, é a negação do bem. Ele é antítese porque ele é a negação do bem. Ele é o inverso do bem porque é a negação. O bem, ele sempre prevalece. Ele faz parte da condição divina de existir. O mal é quando nós negamos o bem. A maldade em si é a negação do bem. E aí ele diz o seguinte, os servos ainda questionam: peraí, o Senhor não é bom? Como existe joio no meio do trigo, né? Foi você que fez isso? Não. Nós agimos às vezes da mesma forma. Nós observamos certas coisas ruins nas nossas vidas e imaginamos que Deus é injusto. Por que Deus fez isso comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Quando na verdade Deus não erra. Somos nós que nessa vida
e nas diversas vidas, dentro das nossas diversas existências, que buscamos negar as leis divinas, buscamos negar o bem, buscamos ficar distantes do reino dos céus, ou seja, de atingir um estado de plenitude e evolução espiritual. E aí ele também faz um comentário, juntamente com trigo. Como assim? Quer que eu arranco? Não, deixa junto com o trigo. Mas como assim junto com o trigo? Para que não se arranque o trigo de maneira injusta. Para que não se arranque os dois. Olha que interessante. O mal, ele sempre convive com o bem, que o mal é a negação do bem, mas é importante para o bem conviver com a negação dele. Porque é a maneira de nós buscarmos ter compaixão. É uma maneira de nós compreendermos e valorizarmos o bem. Olha que interessante. Vamos pegar a história, por exemplo. Vocês já perceberam que em toda a história da humanidade, e eu não me recordo de outra situação, até que eu não sou um especialista em história da humanidade, mas eu não me recordo de nenhuma situação da história da humanidade em que tudo aquilo que trouxe verdades divinas e exemplificou algo bom não tenha sido perseguido e destruído, ou distorcido. É o joio no meio do trigo. Ou podemos até inverter. Nós somos o joio e quando vem o trigo, nós fazemos literalmente igual o joio, né? Exploramos a raiz dele. Enfim, acabamos, né? Viramos praga no meio do bem. E olha que interessante. Desde que Cristo, por exemplo, esteve no planeta, olha quantas distorções as palavras dos ensinamentos de Jesus sofreu e se perdeu no decorrer dos séculos. Quanto de informação, quanto de escrito de evangelhos que nunca se tornaram públicos e que foram simplesmente queimados ou estão arquivados na mão da igreja. Ai, Ronaldo, você está sendo preconceituoso? Não, a igreja ela foi uma forma de poder política por no mínimo 11 séculos. 1100 anos. Não existiu na história da humanidade uma forma política e de poder tão predominante quanto a igreja. Durou mais que qualquer império da Terra. Então não estou sendo preconceituoso, estou sendo realista. Olha que interessante também. Olha quantos ataques, pensando agora em bem, as instituições que fazem bem sofrem de pessoas, de outras entidades que buscam destruir essas instituições. Tá? É aquela orfanato que sempre passa necessidade material, é aquela casa de repouso que sempre as pessoas estão falando mal, que vive lá jogada, que as pessoas largam lá os seus familiares e não vão visitar, enfim. Outras situações também de joio no meio do trigo. Olha a sociedade, do modo geral, lá no Brasil nem tanto, que dão descrédito aos valores morais, que dão descrédito à busca pelo conhecimento e que, ao contrário disso, glamorizam tudo aquilo que é inculto e tudo aquilo que gera incredulidade. Quando se questiona nessa parábola, foi o Senhor que criou o mal? Não, o mal não está comigo não, eu plantei o trigo. O mal está com o joio, está com os inimigos, com os homens que vieram lá. E nós vivemos isso. Por isso que eu comparo o campo com a vida. Porque a nossa vida é isso. É como se fosse uma plantação, onde os inimigos estão o tempo todo semeando o joio e a gente buscando lá plantar, nem que seja uma sementinha de trigo. E aí no finalzinho, na última parte, ele diz o seguinte:
deixai crescer ambos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Tem problema, diz ele. Não arranca agora o joio, deixa tudo conviver junto. No momento da colheita, vai ter uma hora certa. Nós vamos pegar, conseguir separar o joio do trigo. O joio vai ser queimado e o trigo vai vir para o celeiro dele. Então, volto a repetir. Nós passamos numa fase no qual a nossa convivência com o joio, com o mal, ela é necessária, como eu já disse. Por que ela é necessária? Pela necessidade que nós temos dentro da nossa condição espiritual. E se eu vivesse num lugar onde todo mundo fosse bom, eu seria bom. Não, você precisa ainda ter convivência, você precisa ter o seu inimigo para mostrar, para provocar o seu ego, para mostrar quem você é. E nós precisamos ainda dessa convivência como questão de aprimoramento, é uma questão de justiça. Nós ainda não temos cacife para vivermos num mundo só de bem, porque nós não somos bons. Então nós precisamos aprender a perdoar ainda, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças, sermos mais tolerantes, buscar auxiliar o próximo. A gente não auxilia nem quem está do lado da gente. Então é necessária essa convivência para o nosso aprimoramento espiritual. Não é uma questão de que Deus é injusto, Deus está querendo que a gente sofra, não é nada disso. É uma questão de justiça. A gente só vai ter uma condição mais leve quando nós aprendemos a sermos bons. Me lembra muita passagem do Cristo que ele é questionado: nossa, como o Senhor é bom. Ele: bom é meu Pai que está no céu. Imagina se Cristo fala isso, quem sou eu para falar que eu sou bom? Eu não sou nem o joio, sei lá, sou o verme que anda embaixo do joio lá. Entende? E aí diz o seguinte no final: olha, no final vai ter a retirada do joio do trigo. O joio vai para o fogo, ou seja, o mal vai colher o mal que ele mesmo criou. Isso faz parte das leis divinas. Todos nós sabemos que todos que agem com o mal, eles enfrentam experiências infelizes no futuro, experiências difíceis. Eu não conheci ninguém que pratica maldade que num momento futuro não colha. E se ele der o azar de não colher no futuro, ele colhe pós-morte, porque eu acredito que deve ser bem pior. Porque lá não tem para onde se esconder, né? Você não tem a matéria para se esconder, nem a máscara social para você fingir quem você é, ou quem você não é. Entende? Então a retirada do joio para o fogo, nada mais é que se cumprirá as leis divinas, e tudo aquilo que for mal vai colher aquilo que plantou. Certo? Nós falamos isso muito no Espiritismo. Quando a gente fala em transição planetária, sobre exílio, a gente fala muito sobre isso, muito da literatura espírita condicionada a isso. Espíritos que não têm condições morais, intelectuais, num determinado momento da história do planeta, eles acabam sendo exilados. Punição? Não. Merecimento. Eles têm a oportunidade de um planeta menos evoluído para quê? Para começar de novo. É igual a escola, né? Pelo menos é das escolas assim, né? Se você não consegue atingir os objetivos da escola, o que acontece? Você vai lá e faz o ano de novo. Você tem a oportunidade de fazer o ano de novo. Com a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente não passa, não aprende o que aquela etapa da nossa existência, ou daquelas diversas encarnações que nós tivemos que passar, se a gente não aprende, a gente vai ser reprovado. Eu sou professor, e eu costumo dizer na escola, principalmente para esses jovens mais rebeldes: mas a escola não repete mesmo. Eu falei: você tem toda a razão, essa escola aqui ela não é séria, ela não repete não. Mas toma cuidado, porque a vida também não repete.
ele exclui. A vida não mente. Né? E com a nossa condição espiritual é a mesma coisa. Se nós fizermos o mal, nós vamos para o fogo, como diz na parábola. Nós vamos colher pelas consequências. A mesma coisa do trigo, do bem. Se eu vivo uma vida voltada para boas práticas, não sendo bom, ninguém vai ser bom nessa vida, mas que pelo menos busque ter boas práticas, a gente vai ter uma consequência melhor. Porque a prática do bem nos exime do peso da consciência. Bom, eu não fiz o que deveria ser feito, mas eu fiz o meu melhor. Eu não prejudiquei ninguém, eu acabei não me prejudicando. Então a consciência tranquila é o melhor sentimento que nós temos para saber quando nós estamos fazendo bem ou não. Quando vocês estiverem na dúvida, será que eu vou fazer o certo ou errado? Deixa eu pensar. Se eu fizer isso, eu vou ficar com peso na consciência? Então não faz. Faz o que não te deixar peso na consciência, porque a sua consciência é o seu tribunal. Então o nosso compromisso, dentro desse campo de joio e de trigo, é a gente buscar as mensagens, os ensinamentos, os exemplos de bondade, mesmo convivendo com a diversidade. Porque a diversidade, o mal, é essencial para nós praticarmos a nossa evolução dentro das práticas do bem. Eu preciso ter o mal para mim poder praticar o meu bem, para mim ser mais fraterno, para mim poder me colocar no lugar do outro, para mim ser mais benevolente. O que Cristo nos trouxe na Terra? Qual que é o maior ensinamento dele? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso resume todas as leis dos profetas. Então é necessária essa convivência entre o joio e o trigo. Buscar o merecimento pelo trabalho. Também é uma outra condição. O que é buscar o merecimento pelo trabalho? É você buscar se realizar, não só espiritualmente, mas também materialmente, sem prejudicar os outros, sem fazer trapaça. Você colher aquilo que o seu trabalho produziu, não a rasteira que você deu no seu amigo de trabalho. Você não querendo se aproveitar dos outros. Buscar ter abnegação, buscar virtudes que sejam voltadas ao bem, que sejam práticas. Não adianta, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Tá, que bom, que bem que você faz. Tá? Eu não faço mal, eu não mato ninguém, viu? Não tenho vícios, né? Eu adoro, politicamente correto hoje, assim, eu não tenho vícios, sou vegano, faço tudo que é bonzinho, tá? Mas você desce o lixo para sua mãe, na hora que ela termina de limpar a casa, você pega o lixo da sua mãe, não, mãe, a senhora está de idade, dá seu lixo aqui, ó. Deixa eu levar para a senhora até lá embaixo. Entende? Por isso que a gente fala em virtude ativa, virtude prática. Fazer o bem não significa proclamar o bem. Fazer o bem é melhor que proclamar o bem. Proclamar o bem é fácil, eu estou falando aqui. Mas pergunta se eu faço tudo isso. Claro que não. Entende? Então a gente tem que buscar virtudes ativas. Não deixar que o joio, o mal, nos desanime, nos degenere. Não acaba com o campo por meio do ódio, do desamor, do orgulho, do egoísmo, enfim, de todo o mal que possa acontecer. Uma outra questão para a gente manter o nosso campo cheio de trigo, vamos dizer assim, é não se satisfazer com coisas superficiais, com práticas vazias, práticas que não levam a lugar nenhum, com aparência, com a ideia de mistérios e milagres. Não existe mistério. Cristo não deixou nada misterioso. Cristo não deixou nenhum código secreto para que você tenha que desvendar. Muitas vezes o ser humano que gosta dessa coisa mística, né? Existe um mistério nas pedras
do Himalaia, não existe nada disso. Deus falou, Cristo falou, foi bem claro, ó, ama a Deus, ama o próximo, separa o joio do trigo, entende? Ele pegou todas as palavras deles e deu todos os caminhos para a gente seguir as leis divinas. E buscarmos enaltecer o bem, fazer como o trigo e o joio. O trigo é aquele que alimenta, que é o bom, né? Que é o que Cristo nos exemplificou. E o joio é o mal, que distorce, que agride o bem, que destrói, busca destruir, desde que Cristo veio na terra, os princípios cristãos. Sempre busca destruir as pessoas que têm a intenção de buscar o bem. Lembra que eu falei no começo, que me veio na cabeça? O mal só ataca quem está no bem. Enquanto se você estiver no bem, pode se preparar, todo mal vai vir te atacar. Tá? O mal detesta a boa intenção. Já aconteceu com vocês? Vou falar rapidamente, porque o tempo já está meio em cima. Já aconteceu com vocês estarem fazendo uma coisa e você falar para a pessoa, ai credo, você vai fazer isso? Para de perder tempo, vai curtir a vida, vai viver experiências, né? Está na moda hoje, experiências. Vai ficar indo no centro de quarta-feira, ficar 2 horas aguentando um cara chato falando, aí tomar passe, tomar aguinha fluídica, para com isso, vem pro bar. Quantas vezes a gente escutou isso? Quantas vezes a gente negou e fez isso mesmo, né? Entende? A gente só procura o bem quando precisa. Ou quando dói demais, né? A gente não aguenta muito mal, a gente volta pro bem. E para a gente ilustrar tudo isso, porque o tempo está curto, eu vou ler uma história muito rápida, tá, gente? Mas eu acho que vale a pena para a nossa reflexão. Está nesse livro chamado Kardec Prossegue, na página 25. E o nome da história é O Poder das Trevas. Olha que interessante. É uma lição de vida. Tudo que o Chico, toda a vida do Chico é uma lição, viu, gente? E olha essa daqui, como é que é. Bem curta a história. Visitamos o Chico. Enquanto conversávamos, uma de minhas irmãs conseguiu anotar o que aqui eu transcrevo. Que quem escreve esse livro é o Adelino da Silveira. É um biógrafo, um grande amigo de Chico. E aí ela diz o seguinte: o povo subestima o poder das trevas e elas vão entrando. Os espíritos das trevas têm uma hierarquia quase perfeita. Eles me criaram todos os tipos de dificuldades possíveis e imagináveis para que eu parasse com a mediunidade. Certa vez Emmanuel me disse: você será testado de todo jeito. Certo dia, dizendo Chico, né, levei um tombo, caí de costas, batendo fortemente a cabeça. Quando ia querer reclamar, ouvi Emmanuel dizer-me: agradeça. Como? Disse o Chico. Agradeça. Ainda no chão procurei elevar um pouco a voz e disse: obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. No caminho de volta para casa, perguntei para o Emmanuel: por que o senhor me recomendou agradecer? E olha que o Emmanuel responde: porque se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais às deles e eles ficariam com mais força. Entende? É a mesma história do joio e do trigo. Nossa vida é o campo. Você tem o joio e o trigo. Conviva com o mal. Conviva com o mal. Mas busque praticar o bem. Não dando, obviamente, asas para a maldade. Olha que interessante essa história, né? E como a sabedoria do Emmanuel. Se fosse eu, já tinha. Bate a cabeça e já estou xingando. Não quero nem saber quem está do meu lado, né? Mas olha que interessante. Cada vez que você dá atenção para o joio, para o mal, mais ele se potencializa. Então, se o mal só ataca quem está no bem, quem está no bem auxilia quem está no mal, não prejudica, porque quanto mais, se você prejudicar aquele que estiver no mal, mais força você vai estar dando para ele. E aí você não vai ser, você não vai ser uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa vingativa. E vingativa é o que o mal quer. O perdão é o que nos liberta dessa condição.
E o meu tempo já foi. Boa noite a todos. Vamos então, nesse momento, levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa, refletindo sobre as palavras e os ensinamentos do nosso Cristo. E nesse momento, todos unidos numa vibração de paz, de reflexão, na presença desses nossos amigos espirituais, nas mesmas intenções, nas mesmas reflexões. Vamos mentalizar nessa sala uma luz dourada, brilhante, que envolve todo esse ambiente, nos envolve, perpassa pelo nosso corpo, atingindo cada célula, nos trazendo paz e equilíbrio no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, unidos com o propósito do bem, de buscar auxiliar, mentalizamos essa energia em nossos lares, perpassando por cada cômodo, auxiliando a cada companheiro que esteja em nosso lar, em cada animalzinho que lá esteja também, que essa energia possa limpar todas as energias deletérias que nós ainda, pelas nossas imperfeições, causamos em nosso lar. E se porventura tiver algum irmãozinho em nossa casa que não tem o propósito do bem, que a equipe espiritual possa acolhê-lo e levá-lo para o lugar necessário. Vamos também projetar essa luz a todos aqueles que em nossa mente nesse momento se tornarem necessitados, aqueles ao qual mentalizamos agora, seja familiar, seja amigo, seja até mesmo aquela pessoa que nós não aprendemos a compreender, que ele receba essas energias e que essas energias possam ser úteis para a sua paz, para o seu equilíbrio e para a sua busca no bem. Que essa energia também possa se estender aos nossos locais de trabalho, que essa energia também possa se estender aos hospitais, aos moradores de rua, aos irmãos desencarnados que sintam a necessidade dessa energia, que sintam a necessidade desse auxílio de acordo com o seu merecimento. Que essa energia atinja os presídios e a todos aqueles necessitados. E vamos nesse momento retornando os nossos pensamentos a esta sala, buscando sentir o nosso corpo, agradecendo a equipe espiritual que está conosco, agradecendo ao nosso mentor individual por estar sempre conosco, agradecendo a esta casa que nos acolhe, nos ampara e que nos dá a oportunidade de estarmos aqui unidos para refletir essas palavras da noite de hoje. E assim, gratos, elevamos mais uma vez o pensamento a Deus e agradecemos mais uma vez com a prece de Jesus, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e ajude-nos a nos livrar de todo mal, pois a Ti pertence o reino, o esplendor e a glória,
para todos sempre, graças a Deus e graças a Jesus.